Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre esteja conosco, por esse maravilhoso universo de Deus. É isso, estamos aí nos nossos estudos, evoluindo nos nossos estudos. Eu espero que vocês estejam gostando, que estejam lendo também. E importante é refletir e meditar sobre os nossos estudos. Eu sempre falo isso, é importante a gente sentir, viver, né? Sentir, viver e vivenciar esses nossos estudos na nossa vida, no nosso dia a dia. A aula passada nós vimos o aborto. Vimos que é um assunto muito polêmico, as pessoas têm muita polêmica, mas se a gente pensar bem, não tem como polêmica. Essa polêmica, ela é afastada porque é a vida, né? A gente cria polêmica porque a gente gosta de criar polêmica em relação a tudo. Mas se nós estudamos aí a espiritualidade, nós vamos ver como é importante a vida de um espírito aqui, encarnar, como ele tem as suas missões, suas tarefas, suas provas, como nós falamos na anterior. Nós estamos privando a oportunidade de um espírito ser humano, ser. Nós estamos privando isso. Por quê? Nós damos várias desculpas, né? Nós vemos muitas desculpas que são dadas. Eu, particularmente, não gosto muito dessas pessoas que dão muitas desculpas. Não. Desculpas e cheia de desculpas. Não, nós estamos privando, vamos ser realistas, estamos privando. A pessoa que fez, tem as suas responsabilidades, tem as suas razões. Nós não estamos condenando essas pessoas. Mas o aborto, segundo a doutrina, ele é um crime, contra as leis de Deus. É simples assim. Nós vamos ter que futuramente, nessa encarnação ou em outra, nos reequilibrarmos com a lei. É simples assim. E eu chamo vocês, como eu chamei na aula passada, a leitura do livro Nosso Lar. Nosso Lar. Lá tem um caso específico aí. Então, leiam. Vamos fazer as nossas reflexões, né? Talvez, como nós gostamos de dar opiniões, são as opiniões, né? Nós gostamos de ter opiniões, mas se nós estudarmos ali Deus e a vida é uma dádiva de Deus que nós temos que ter muito cuidado. A importância da nossa encarnação aqui com espíritos, tá? Hoje nós vamos ver que o caráter dos indivíduos, caráter, tá meio fora de moda isso, caráter? Eu acho que não. Sou aí o caráter, principalmente os bons caráter, né? O bom caráter. Então o caráter dos indivíduos, como também suas inclinações para o bem ou para o mal, é resquício de reencarnações passadas que ainda perduram na mente desses espíritos. Muitos deles maliciosos, mentirosos e apresentam todo tipo de vícios, desejos e paixões. Então, muitas coisas é porque trazemos de outras encarnações. Muitos vícios, desejos, paixões e ainda trazemos de outras encarnações as nossas tendências. Por isso é tão importante, crianças pequenininhas, a gente já olhar as tendências dessas crianças. São os espíritos. Não existe espírito de criancinha. Ali já existe um espírito que está criança ali naquele momento, nessa fase corporal, como criança, mas é um espírito. Muitas vezes esse espírito já é mais velho do que você. Você já viu criança dando sermão nos pais? Já viu isso? Chamando atenção? Crianças com muito mais responsabilidade e capacidade que os pais. Eu já vi isso, chamada de atenção de criança. Meu filho, eu fiquei até parada aí várias vezes que eu já vi isso. Crianças, espíritos muito mais velhos e evoluídos que os pais. Tem o contrário, também tem de tudo, né, gente? Mas hoje criança ali, então já vem. Então muitas coisas que nós já trazemos de outras encarnações. Então as inclinações para o mal não desaparecerão de uma hora para outra, não. É só o tempo.
A luta e o trabalho no bem podem corrigir essas falhas mentais. Trazemos lá resquícios de outras encarnações. Lembre-se sempre que lá para trás, quando eu falo lá para trás das outras encarnações, nós só fomos piores. Não quero deixar você chateado, mas é verdade. Hoje, nós somos a melhor versão do nosso espírito. Eu, espírito aqui, essa versão é a minha melhor versão de todas as outras reencarnações que eu tive. Porque nós estamos sujeitos a uma lei chamada lei do progresso e lei da evolução. Nós vamos estudar essas leis mais para frente, as leis de Deus. Então, lá para trás só fomos piores. E às vezes demora. Vocês já viram aí, tem pessoas que são riquíssimas e ainda continuam a roubar os outros. Roubar, né? São riquíssimos, tem dinheiro para burro e ainda está na corrupção, roubando pessoas. Como é que é isso? Vestígio das outras encarnações, ladrões de outras encarnações, continuam assim, não melhoraram. Como é que melhoraria? Trabalhando no bem, né? Corrigindo então essas falhas mentais, que, veja, são colocados ali em provas para ver se aprendeu, né? Foi ladrão lá na outra encarnação, estou dando um exemplo aqui de ladrão, por exemplo, foi ladrão lá na outra encarnação e é colocado nessa aqui em situação para ver se venceu isso. Se venceu essa má tendência. E muitas vezes não venceu não, continua com essa má tendência, né? E até piora aí a situação. Então, nós vamos ver que as paixões, os vícios, os desejos dos espíritos são as mesmas do homem, que em síntese é o espírito encarnado, não existindo diferente entre a entidade espiritual livre, no espaço, e o espírito ocupando um corpo de carne, pois são a mesma pessoa. Eu, quando eu desencarnar aqui, meu espírito vai sair só. É a Tereza, o meu espírito, né? O eu espírito, meu não, né? Eu espírito. Sai aqui, o espírito tá na Tereza. Não vai diferir, não vai ser diferente, ser maravilhoso. Não, tem as dificuldades, tem os defeitos, os vícios, tá lá. Tem as qualidades, vai ser a mesma coisa, né? Então, o espírito que possui boas qualidades morais e é inteligente, quando encarnado, seguramente é o mesmo na razão do grau que tenha chegado, pois o homem não tem em si dois espíritos. Então, se você vê uma pessoa inteligente, com um caráter, um bom caráter, qualidades maravilhosa, essa pessoa, é esse espírito que é assim, ele vai ser assim lá no mundo espiritual. Ele já evoluiu, ele não vai retroceder. Aí você vai dizer, mas essa pessoa era tão boazinha, mas ela fez isso, então ela não era tão boazinha assim. Tá? Essa pessoa era tão boazinha, e aí ela fez essa coisa ruim. Então ela não era tão boazinha, porque se ela fosse o espírito bom e com moral, inteligente, com essas qualidades, ela não faria isso. Dá para entender? Se ela fez, é porque ainda ela não é, tá? Então, muito, embora existem pessoas inteligentes, mas profundamente viciosas. Tem pessoas com um grau de inteligência enorme, mas viciosas. Tal explicação deve ser ao fato de que o espírito encarnado não é bastante puro e o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores. Está lá na questão 365. Então veja, tem muita inteligência. Primeiro sempre evolui a inteligência, depois vai a moral, gente. A inteligência, ela vai dar possibilidade das pessoas fazerem escolhas. Então primeiro a inteligência, depois vai a moral. Então, espíritos ainda muito inteligentes, mas com a moral lá no pé. Acontece isso. Eu particularmente conheço. Aliás, conheço tanta gente. A gente tem que aprender com esses conhecimentos. A gente vai conhecendo, a gente vai aprendendo com as pessoas à nossa volta. Nós temos que aprender. Então a gente vai ver que tem muita inteligência, mas pouca moral. E aí são influenciados por espíritos inferiores. Essas pessoas com moralidade lá embaixo. Lembra a influência espiritual, né? Então o espírito, ele caminha sempre numa marcha ascendente. Contudo, o seu processo evolutivo não ocorre simultaneamente em todos os sentidos. Nós vamos melhorando, mas não é em todos os sentidos.
Às vezes evoluímos muito na inteligência, pouco na moral, às vezes evoluímos um pouquinho na moral, na inteligência, às vezes evoluímos na moral e na inteligência. Nós não evoluímos tudo de uma vez, né? Por isso que temos várias encarnações, várias reencarnações, para nos desenvolvermos, tanto na intelectualidade quanto na moralidade. Presta atenção nisso, tá? Não é tudo de uma vez, não queira tudo de uma vez. Nós temos aí algum tempo, aí, a eternidade, né? Mas não podemos deixar para lá. Vamos deixar para lá, eu vou melhorar na próxima encarnação. Nessa aqui já não dá mais tempo. Não, esquece isso. Vamos agora nessa aqui, né? Vamos começar nessa aqui. Então, em determinadas etapas reencarnatórias, ele se adianta no conhecimento, por exemplo, científico ou intelectual, em outras nas qualidades morais que afloram de maneira mais acentuada, até que ambos os atributos se elevem. Vai chegar um momento que os atributos vão se elevar. Assim, não tem qualquer fundamento a teoria de que as diferenças entre faculdades morais e intelectuais venham a ser a consequência de vários espíritos encarnados em um só corpo. Ah, tem vários espíritos encarnados. Não, é um espírito só, num corpo. Tá? Não tem essa de vários espíritos encarnados no mesmo corpo. O homem não poderia ser uma combinação de vários espíritos, pois então perderia a sua individualidade e não haveria uma única vontade. É o espírito que ele vai evoluindo, não são vários espíritos, né? É desculpa, é aquelas chamadas desculpas, né? É um espírito só. Então, cada indivíduo somente tem nele encarnado um só espírito. Ele é o único responsável por seus atos e é o único a colher os resultados bons ou maus do seu processo evolutivo, apressando ou dilatando, pois ele é o senhor do seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Nós podemos evoluir ou não, isso depende do nosso livre-arbítrio. Podemos adiantar mais ou não, e isso depende de quê? Da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. Então, a matéria, nós vamos lembrar, não é mais do que envoltório do espírito, como a roupa é envoltório do corpo. O espírito, ao se unir-se ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Está na questão 367. Então, atributo, por exemplo, inteligência, atributo do espírito. Atributo do espírito. O espírito que tem, não é o corpo físico, é o espírito. Tem muitos atributos e são do espírito. Une ao corpo, mas é o espírito que tem. Então, contudo, se por um lado os exercícios das faculdades dependem dos órgãos que lhes servem de instrumento, por exemplo, o cérebro, né? Serve de instrumento aqui, esse órgão que é o cérebro, para que se manifeste aqui a inteligência do espírito, no corpo físico. Por outro lado, essas faculdades são enfraquecidas pela densidade da matéria, qual um vidro opaco que limita a irradiação da luz. Veja, tem pessoas, por exemplo, que têm problemas no cérebro, alguma dificuldade, o cérebro foi abalado, não conseguem manifestar a inteligência do espírito. Dá para entender? Tem alguns casos que acontecem isso. O espírito tem a inteligência, mas não consegue se manifestar aqui no mundo físico. Então, os órgãos são os instrumentos de manifestação das faculdades da alma. Essas manifestações se encontram subordinadas ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, com a boa qualidade de um trabalho, a boa qualidade da ferramenta. Bem, é a ferramenta nos nossos órgãos para a manifestação desses atributos aí do espírito. Então, desse modo, para o espírito encarnado, torna-se um dever zelar pela boa preservação do seu corpo físico. Nós temos que zelar pelo nosso corpo físico. Temos que cuidar dele, mantendo a salvo de vícios ou excessos de qualquer natureza que possam restringir a liberdade de expressão de quem? Do nosso espírito, do eu, espírito imortal. Então nós temos que tomar conta do nosso espírito. Então nós vamos parar por aqui, gente. As nossas reflexões de hoje, nosso espírito, esse espírito fantástico que nós temos, né? Nesse nosso corpo físico. Agradeça a Deus o nosso corpo físico, esse nosso espírito, e vamos evoluindo assim. Que a paz do Mestre esteja com todos.